alunos do terceiro ano. Hoje começamos mais um PET, que é o PET 4, e o que vamos estudar hoje é a semana 1. O nosso conteúdo é literatura brasileira. Então, vocês já até viram um pouquinho, que é sobre a semana 22, né, do modernismo. Então, nós temos aí no nosso PET uma pequena explicação que é: vamos conversar sobre a semana de 22, o modernismo brasileiro. O início do modernismo brasileiro traz o marco à Semana de Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Essa data que está aqui no nosso PET, ela é bem complexa, viu? Há livros que falam que foi dia 3, dia 15, dia 18. Há livros que falam que foi a partir da semana do dia 11. Então, a maioria de livros vem com uma data mais relacionada a essa semana. Por isso que essa arte moderna, o modernismo, vem como a semana 22 pelo ano, né? Que foi logo o quê? 1822. O que aconteceu no Brasil nessa data, nesse ano de 1822? E vamos continuar aí. 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, cujo objetivo era renovar o ambiente artístico, cultural e mostrar o que havia de novidade na escultura, dança, arquitetura, música, literatura brasileira no momento. O que acontecia? Por que aqui está dizendo no momento? Porque no parnasianismo, o que se buscava era o quê? O tradicionalismo, o que era tradicional, o que era importante era aquilo que vinha da Europa. E o modernismo veio para romper isso tudo. Por que valorizar o que vinha de fora? Sendo que a gente tem uma cultura enorme, coisas lindas aqui no Brasil. Então, essa semana 22 foi para isso, para manifestar o modernismo, trazer a nossa identidade para dentro do Brasil e não trazer, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, para cá para o Brasil. E mostrar o que havia de novidade na escultura, dança, arquitetura, música e literatura brasileira no momento. Foi um grande movimento de renovação geral no panorama da arte ocidental, no qual escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro, desde o início do século. A Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tomando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Quando aconteceu esse movimento da Semana de 22, não vão acreditando que foi tudo lindo, maravilhoso, não. Quando alguns escritores chegaram para se manifestar, houve vaia demais. Muitos não queriam que isso acontecesse. Então, continuamos aí. Atividade 1. Pensando um pouco no contexto, lembre-se de suas aulas de história e de suas leituras em jornais. Os livros didáticos, ou seja, o plano de fundo da existência da semana de 22. Como você consegue perceber, por seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, havia um grande alvoroço no entorno desta ação modernista, tanto em nosso país quanto no mundo. Cite e descreva quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Temos aí uma gama de coisa. Por exemplo, na Europa, 1870 a 1920, houve a grande imigração da população europeia. 1914 a 1918, a Primeira Grande Guerra. 1918 e 1919, a Revolução Russa, propagação das ideias marxistas e anarquistas. 1920 e 1930, início da popularização das vanguardas europeias. 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. 1933, início do Partido Nazista. E 1939 a 1945, a Grande Guerra Mundial. No Brasil, em 1894 a 1930, tivemos aí a República Velha do Brasil, né, que era o café com leite. Em 1920, o grande fluxo de chegada de imigrantes europeus aqui no Brasil.
1900 a 1922, o pré-modernismo. 1915, a primeira etapa de desenvolvimento das fábricas brasileiras. 1917, uma greve geral no Brasil, né? 1922, temos aí a Semana de 22, né? Que eu disse para vocês que entre os dias da semana de 13 a 18 de fevereiro de 1922. 1930, a queda da exportação do café brasileiro e a Revolução de Vargas. Com tudo isso, nos deixou aí, né? Um legado enorme, porque o que é as pessoas, esse movimento da Semana de 22 trouxe para a gente? Eles queriam o quê? Regionalismo. Eles queriam que as pessoas voltassem para o natural, o que era do Brasil, não coisas importadas de fora. Tinha que deixar de lado um pouco as tradições, né? O tradicionalismo. E buscando também a denúncia social, né? Denunciar as coisas, sair um pouco também da métrica, ter mais liberdade em escrever, não usando tanto as sílabas, rimando com outras sílabas, né? Uma liberdade, né, nesse meio de escrita poética. E os personagens também, os personagens mais naturais, mais brasileiros. Com tudo isso, nós temos aí os artistas, os principais artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna foram Anita Malfatti, Vila Lobos, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picha, Oswald de Andrade, Vitor Brecher de Cavalcante, Guiomar Novaes e Mário de Andrade, entre tantos aí. A literatura teve robusta contribuição nessa semana e seus textos foram lidos, declamados e replicados por anos, provocando uma onda literária revolucionária que alcança quase os dias atuais. Vamos aí à atividade 2. Os versos do poema Os Sapos, aí, né, que nós temos aí, que é o texto que a gente tem que estudar, de Manuel Bandeira, ele nos remete o quê? Ele está falando sobre o quê? Que não é preciso mais usar tanta figura de linguagem